Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Linha na TV. Hoje, com muito orgulho e prazer, recebendo aqui um grande amigo, empresário, historiador, escritor, ou seja, é uma lista enorme dos talentos desse grande homem que faz parte da história da nossa região, que faz parte da história de Sete Lagoas. Estou falando do Necésio, ele que juntamente com a sua família comanda o famoso Posto Três Poderes, que compreende a loja de peças, a churrascaria e compreende também o posto de gasolina. Olá, Necésio, que prazer poder recebê-lo. Olá, Mara, tudo bem? Graças a Deus. Necésio, a sua história e a história da sua família é uma história que a gente já conhece, mas a maioria dos nossos telespectadores talvez não conheça a fundo como iniciou essa história dessa família que saiu lá do município de Jetibá e veio para Sete Lagoas. Vamos lá na sua infância, quem são seus pais, como é que começou a sua história? Eu sou da família Machado. Machado há várias ramificações. Eu acredito que a nossa tenha tido início em... Como é que chama aquela? Inibutaba, perto de Curvila. E dali desceu meu bisavô, Honório, e ele passou por Pirapama e estabeleceu-se em Jequitibá. E por ali ele teve seus filhos. Um deles é o meu avô, Juca Machado. E desse casamento dele com a vovó Laudelina, que era também de uma tradicional família dos reis, nasceram uma grande prole. Papai é o terceiro filho desse casal. Papai é de 1908, 18 de dezembro de 1908. Mas papai toda a vida foi muito diferente dos outros filhos do meu avô. Ele era mais dedicado assim, à agricultura. Não era tão atirado igual seus irmãos que às vezes largava a fazenda e iam mexer com o comércio em Prudente de Moraes, em Funilândia, naqueles arredores ali, São Bento, que eu sei que você conhece, que você é da região aí. Perfeito. Mas papai não, toda a vida dedicou à lavoura. E do outro lado do rio havia uma outra família, Ferreira. E nos olhares de papai, que já julgava ali do Rio das Velhas, que era o único empecilho, né, que dividia as duas fazendas, era o Rio das Velhas. Sim. Com certeza papai ali já estava flertando com a mamãe. Olha só. Mamãe com apenas 14 anos. Quantos anos que ela tinha? 14. 14 anos. Seu pai? Papai estava com 21. 21 anos? Eles encontraram em Conceição do Mato Dentro, no Jubileu, que o papai nunca perdeu. Que por sinal é famoso até hoje. Minha mãe é de... Como é que chama? Pertinho de Conceição do Mato Dentro. Depois eu lembro o nome. Pertinho lá. Perfeito. Fica naquela região ali, entre Conceição do Mato Dentro e Itabira. Morro do Pilar. Morro do Pilar. Isso. E que pertence ao município de Conceição do Mato Dentro? Não, lá é uma cidade. É uma cidade? Morro do Pilar é uma cidade. É uma cidade. Eu estou até querendo ir lá, que eu devo ter parentes lá. Do pessoal Ferreira. E papai, então, casa com mamãe. E ela com 15 anos... Mas isso foi depois desse jubileu? Depois do jubileu. Quando se encontraram eles se encontraram e namoravam pouco. Era mais por telepatia, né? Interessante. Só o suficiente ali para... duas pessoas boas. Entendi. Não tem que ter muito treino, não. Já sabiam bem como que era a vida, como é que tinha que respeitar o ser humano. E papai morreu de nos ensinar. Que diferença nos dias de hoje, né, Necésio? Nossa Senhora, papai morreu de nos ensinar o respeito que o próximo tem que ter com o outro. Né? O respeito, a obediência, até os mais velhos. Pra você ter uma ideia, mano, lá na roça a gente tomava bênção aos mais velhos, que não tinha nada a ver. Coisa que hoje praticamente, se bobear, até nem aos pais os filhos tomam. Eu fiz até uma crônica uma vez, citando um caso que aconteceu em Tebas, na Grécia Antiga. O respeito que eles tinham pelos velhos lá. No anfiteatro lá de Tebas, já estava lotado. Havia uma peça muito importante, o anfiteatro lotado. Eis que na porta surgiu um velho. A plateia levantou toda de uma vez para dar lugar para o velho. Quer dizer, que ele podia escolher onde ele queria sentar. Interessante. Hoje você não vê isso. Não, né? Hoje você vê um ônibus lotado,
onde, se bobear, um jovem pede a um velho que dê licença para ele. Se o velho levantar, ele senta e não tem um mínimo de pensamento. É questão de criação. E nós somos criados naquele ritmo ali, do mesmo ritmo que papai deve ter sido lá com o pai dele. O pai dele era muito enérgico. E papai já pegou uma bondade, uma coisa estranha. Papai era bom. Eu nunca vi uma pessoa boa igual papai, eu nunca vi. Viveu quantos anos? Papai morreu novo. Papai morreu com 69 anos. 69. E no dia que ele morreu, na noite, um tio nosso chegou na nossa casa e disse o seguinte coisa, ele reuniu a gente na cozinha, lá da casa de papai, e falou assim, olha, mamãe hoje perdeu o seu melhor filho. E eu nunca mais esqueci disso. Então sempre eu falo com as pessoas, se você não precisa ser um Roberto Carlos, um Pelé, para você deixar seu nome na história, não. Seja bom, seja uma pessoa boa na sua família, seja um bom amigo, sincero, ético, seja um bom vizinho, porque quem sabe o dia que você morrer alguém vai falar assim, hoje eu perdi meu melhor vizinho. Com certeza. Hoje eu perdi meu melhor amigo, né? A felicidade está na simplicidade das coisas, não está nas coisas muito complicadas. E vocês foram criados nesse ambiente de simplicidade? De amor total ali. Lá em casa o amor ele fluía assim. Lá em casa era uma casa de hospitalidade. Você vê que nós, num aperto danado, quando nós mudamos para aqui, em 1958, vinham pessoas da nossa terra para ter criança, ficavam na nossa casa. E lá como é que se chamava o local? Ou se chama o local? Hoje é Lagoa de Santo Antônio. Mas Lagoa de Santo Antônio. É Lagoa dos Viados. Era chamado Lagoa dos Viados. Dos Viados, E ali vocês permaneceram até quanto tempo? Papai, logo quando ele casou com a mamãe, ele teve 2 filhos lá na fazenda do meu avô, que mamãe atravessou o rio e veio para lá de cá. Vocês são quantos, Ancesso? Dessa primeira união de papai, nós somos 11 irmãos. 11 irmãos. 11 irmãos. 2 faleceram, eu não os conheci, morreram muito pequenos. Talvez nem Zezé tenha lembrança deles. Zezé é o mais velho. Mais velho, acima de mim. E então na noite que mamãe morreu, inclusive é o capítulo de abertura, né, do livro. Que nós vamos falar daqui a pouco. Essa noite foi uma noite doída, muito triste. Mamãe estava com apenas quase 34 anos. E ela ia ter o 12º filho naquela noite. A parteira já estava de plantão, o desespero já tomava conta da casa, foi uma noite muito triste. Eu não lembro disso, eu tinha 1 ano e 4 meses na época, naquele dia, naquela noite. Mas de tanto eu ouvir aquela história por 5, 6, 7, 8 anos, as pessoas me contando, que é como se eu estivesse ali no cantinho de mamãe e vivenciado tudo aquilo. Verdade. Então nós somos 9 irmãos da primeira. E papai tornou a casar, porque não podia ficar comandando aquela casa. Quer dizer, eu com 1 ano e 4 meses, o Tunico, meu irmão mais velho, com 17. Quer dizer, todos jovens. Todos crianças, não tinha nada. Havia uma pessoa que papai pegou para criar, tomou para criar, lá de Santana do Riacho, que todos nós chamávamos de Dindinha. Mas eu não lembro dela. Ela ajudou muito aqui naquela fase inicial. Sim. Mas depois deu tudo certo, mas papai merecia. Um homem extraordinário. Ele casou novamente com alguém daquela região? Da região. Inclusive vizinho de terreno. Só que ela não trabalhava ali, ela trabalhava numa fábrica de tecido. Não tinha um rio no meio. Não, era do mesmo lado. Dessa vez não tinha um rio, dessa vez do mesmo lado. O que havia era 9 pessoas, que era muito mais do que o rio, né? E, quer dizer, a mãe Luca, que é a segunda esposa dele, quando ela assumiu aquele papel da segunda esposa, ela ganhou como herança 9 filhos. 9 filhos. Então ela tem uma paciência também. Ela faleceu agora, dia 19 de fevereiro. Mas já havia 9 anos. Desse ano. Mas já havia 9 anos que ela estava cometida de Alzheimer e ela já estava assim, lentamente acabando. Ela tinha 8 anos que ela não me conhecia mais, não conhecia mais ninguém. Ela morreu com 95 anos. 95 Mas aos 87 ela já... E ela que foi Ela botou ordem na casa. E seu pai, mais uma vez, se sentiu tranquilo? Tranquilo, ele tinha o apoio, a retaguarda dela ali tomando conta do lar.
e que papai viajava, porque você tratar de uma família numerosa, a terra era pequena, então papai às vezes levava seu próprio produto para vender fora. Nós vivíamos da produção familiar ali, agrícola, que era para despesa. E ele ganhava um dinheirinho, era com a fabricação de fumo, esse fumo de corda. Interessante. Me diz uma coisa, né, César? Você que é uma pessoa historiadora e a gente sabe que você pesquisa muito, você, por exemplo, é fruto de uma família de muitos irmãos. Hoje em dia isso não existe mais. Não. Particularmente, eu, por exemplo, tenho apenas 2 filhos. E as famílias hoje estão entre 1, 2, quando muito 3. O que você acha que aconteceu de lá para cá? Por que mudou-se a família? Porque meu pai, por exemplo, teve 8 ou 9 irmãos. Minha mãe no mesmo caminho. Mas agora essa nova geração, a minha geração para cá, pensa de uma maneira diferente. O que está acontecendo, né, César? Eu penso, Mara, e não tem nenhuma dúvida disso. Esse capitalismo selvagem que foi imposto a todos nós, talvez de uns 30, 40 anos para cá. As crianças lá da roça, ou mesmo aqui da cidade, né, você é bem mais novo que eu, essas crianças não tinham assim, grandes objetivos na vida. Era eu matinê aos domingos, um trocadinho para comprar uma revista, o Reis do Faroeste. Ou seja, era o famoso bang bang. Isso. Tomar um sorvete na nevada. Sim. E o pai às vezes não dava o dinheiro, não, você mesmo que ganhava. Cine Rivelo, Cine Pepino, Cine você ganhava Beligiano. isso, você ganhava engraxando sapato. Eu tenho certeza que nós vendendo jornal. Vendendo jornal. Catando ferro velho na rua. Ferro velho na arame rua. de copo para vender. Quer dizer, a gente, todo sábado, você tinha um dinheirinho no bolso para isso. Ou seja, parece que a nossa infância, praticamente aqui nessa região, em Sete Lagoas, foi moldada dessa maneira, né? Sim. Porque você teve esse exemplo, com certeza, talvez seus filhos tenham começado, não sei, pela idade deles, mas eu me lembro fazendo essa ação. Eu também fui desse tipo. E, fala aí, por quê? O pai, antigamente, tinha uma fé inquebrantável, inabalável em Deus. Ele sabia. Você é de origem católica. Total. Eu sou um cristão católico que estou aberto a todos os segmentos cristãos, né, todos eles. Adoro todas as teorias que me são apresentadas. Questão de família, o que representa para você? Eu acho que não tem outro caminho, né? Você tem que ter um caminho para Deus, né? Você tem que ver no próximo o seu semelhante, você tem que tratá-lo como se fosse você mesmo. Nunca desejar mal a ninguém. Enfim, papai não permitia que se falasse mal de qualquer pessoa lá dentro da nossa casa. Seu pai era muito rigoroso? De jeito nenhum. Ele é um pai tão maravilhoso que nós, às vezes, aqui na cidade, já em 64, por aí, já tínhamos o pequeno Três Poderes e tal. Uhum. A gente vinha para a rua, 9 horas, 9h30, estava voltando depressa para achar papai acordado e para a gente conversar com ele. Pra você ter uma ideia, o relacionamento. Mas você foi de uma época que professora podia dar umas palmadas no aluno. Totalmente, já né? apanhei. A mamãe podia dar umas palmadas. E eu apanhava Você já na escola, apanhou? já. E apanhava na escola e apanhava dentro de casa também. Quem que batia? A mãe Luca e papai não. Papai, Nunca essa gostou, parte aí não cuidava, não era mais, era minha madrasta. Você acha que aquela eu época chamava de estava mãe. correta e que hoje está errado? Corretíssimo. Hoje uns tapas. Você não pode espancar com ódio. Não pode. Ninguém, nem o animal. Eu só vejo uma pessoa batendo exageradamente num cachorro, na mesma hora eu viro um bicho com ele também. Né? Não pode fazer isso. O pai não pode corrigir o filho com ódio. Mas não. uma palmada corrige. Uma palmadinha na bunda ali. Ô, gente, faz falta. Faz falta? O pai não pode ser, ele não pode criar os filhos com autoritarismo, mas o próprio filho gosta de ver a autoridade do pai. Até o empregado, ele gosta de ver a autoridade do patrão. Aqueles patrões assim e tal, o empregado às vezes nem tem muito respeito dele, ele quer ver. O que não pode é o autoritarismo. Né? O nariz muito em pé, certo? Então a escola de hoje, ela peca muito porque a lei permitiu que se pecasse, vamos dizer assim. Não, toda vida houve o pecado, né? Desde Adão e Eva, mas você tem que limitar tudo isso aí, errar o mínimo possível. Esse capitalismo que eu disse aí no início aí, ele fez com que os pais, para satisfazerem os desejos dos seus filhos, tem que ser poucos. Quando o filho é pequeno, você consegue ir no esquinão da vida e comprar um tênis sem marca para ele.
Mas a televisão hoje já joga na cabeça dele marcas. E essa marca, ela custa 10, 15, 20, 100 vezes mais. Então como é que o pai faz? Eu acho que um pai hoje de 11, 12 filhos, igual foi papai na época... Não hoje, sobreviveria? Não, ele ia ter muito aperto. Ele ia ter muito aperto, assim, pelo menos naquela fase inicial, onde você não aguenta o trampo, o trabalho. Entendi. Porque lá em casa, com 8 anos, nós já éramos... Eu sempre falo que menino na roça, na minha época, andou, já era guia de boi. Quer dizer, já deu alguns passos, já podia pôr na frente. Já podia colocar na frente. E era assim que ela... E nós éramos... Olha, papai nos tirava da escola ali para mês de junho, um mês antes das férias, nós íamos para cada professor à noite pegar o dever de casa para trabalhar. Porque eu não podia pagar ninguém, o dinheiro era curto. E era a época da moagem de cana. Se o frio acaba, por exemplo, a cana de açúcar, ela perde aquele doce e já não dá mais um ponto agradável na rapadura. Existe a temperatura e a Tem, época. por exemplo, a rapadura ela é boa, o caldo da cana ele é bom, é maio, junho e julho. O caldo da cana para a rapadura. Para a rapadura. Certo. E para cachaça? Não sei se cachaça, porque papai nunca fabricou. Certo. Hoje meu irmão mexe com isso, meu papai... Mas fabricava cachaça? Não, papai não. Perdão, fabricava rapadura. Rapadura só. Correto. Papai fabricava 2 cargas de rapadura por dia. Você sabe quantas rapaduras são? É uma carga? Não, eu gostaria que explicasse também para o nosso telespectador. A carga é o seguinte, é a carga de uma mula. Seriam 32 rapaduras à direita, 32 à esquerda, dentro de um saco, com certeza. Ali formava uma carga. Então era 64 rapaduras. Então vivia também de vender rapadura. Lógico, aí papai guardava essa rapadura. Nós embrulhávamos uma a uma em palha de bananeira. E guardava ela em determinado, às vezes até num sotão, por cima do fogão de lenha da cozinha. Aquilo ali guardava. Conservaria mais. E conserva. E aí ele ia vendendo. Dava despesa, porque nós não conhecíamos açúcar. Açúcar lá em casa só quando tinha visita. Mas o café era de rapadura, o doce que fazia era de rapadura, pé de moleque. O óleo de cozinha que seria hoje, seria banha de porco. Banha de porco. O povo tinha mais saúde nessa? Tinha. Você pode ver que hoje a gente mexe com restaurante, se você sujar sua mão com a gordura de porco, até com a simples água da torneira, você tira a gordura. Agora de boi, meu amigo, a gordura de boi, se você não colocar detergente ali, você não consegue tirar a gordura. E o óleo de cozinha também. Então eu acho que houve assim uma coisa terrível, uma propaganda talvez enganosa, lá para trás, que tinha que ser óleo vegetal. Porque a gordura do porco faria mal. Né? Nós temos tanto exemplo de pessoas na roça que toda a vida comeram com gordura de porco. É aquilo que você falou, né, Sérgio? Acredito que o capitalismo mudou a vida de muita gente. Mudou a vida, mudou esse tanto de carro aí, essa coisa tudo. Tem uma coisa que eu vi uma vez, eu não sei, você não precisa de 2 camas para você dormir. Para que tem gente que tem 2 carros? Eu cheguei nessa conclusão. Para quê? Eu guardei um outro que eu tenho mais velho, você já conhece a história, exatamente porque se o outro falhar, eu tenho que substituir. Mas não é possível você usar 2 carros. Não há necessidade, não tem, sim, para que isso? É verdade. César, então vocês vieram para 7 Lagoas, a sua família, seu pai, com a sua mãe, não com a segunda esposa. A mãe já tinha falecido. Já tinha falecido. Mamãe faleceu em 48. Como é que foi essa história da criação do 3 Poderes? Ele começou apenas como posto ou ele já começou como restaurante? Como é que foi esse início desse trabalho seus ali? Foi muita luta, muita luta. Aquilo foi o seguinte, nós chegamos aqui para a cidade, ninguém sabia fazer nada de coisas de cidade. Nós sabíamos plantar, colher, só, né? A cidade você não planta. A cidade você vai trabalhar numa indústria, numa fábrica de tecidos. Era o auge das siderúrgicas, né? A mãe Luca tinha trabalhado 10 anos e 8 meses na fábrica de tecido lá de São Vicente. Certo. Então ela gastou muito solado de sapato ali na fábrica aqui de Sete Lagoas, pedindo emprego para os meus irmãos mais velhos, que seriam Zezé, Chiquita e Selma. Os outros já tinham casado e não conseguiram, porque ninguém tinha prática de nada. Mas nós tínhamos uma prática que foi ensinada dentro de casa.
o relacionamento com os outros. O que boteco precisa? Bar. Relacionamento. Com toda certeza. Então houve meus dois irmãos, que é o Zezé e Chiquita, eles trabalhavam num restaurante ali na Rua do Asfalto. Falava Rua do Asfalto, que era a única rua asfaltada em Sete Lagoas, aquela rua Policena Mascarenhas. Era a única asfaltada? Era a única rua asfaltada em Sete Lagoas em 1958, interessante, por causa de Brasília. Porque ali fazia parte da BR-7, que ligava o Rio... BR-7. Que ligava o Rio a Brasília. Passava por Belo Horizonte, pelo Leopoldo, Matosinhos, Prudente Moraes, Sete Lagoas, aquilo. E saía lá onde é a polícia rodoviária hoje. Ali chamava quilômetro 1000, não sei por quê. Quilômetro 1000. E aí virava. Que é próximo ao posto Três Poderes. Não, mas não existia aquilo lá. Não existia. Nós ali, olha, então quero dizer que a Rua Policena Mascarenhas era a rodovia, era BR-7. Interessante. Pronto. Ali passava as polícias rodoviária federal, que nós de cara já tínhamos amizade e tudo. E meus irmãos pegaram, os dois, Zezé e Chiquito, pegaram aquela prática ali de balcão. Pois é, eles estavam trabalhando de empregado num bar. Com um bar que chamava Alvorada. Alvorada. Os proprietários já faleceram, que eram Perfeito. o Rula e o Preto. Certo. Eram dois amicíssimos nossos. Já faleceram. E nessa prática? Aí nessa prática, o que aconteceu? E sem dinheiro também, não existia. Papai tinha uma escritura de terreno. Aí havia um boteco lá perto, que chamava Bar Copacabana, de um tal de Sotunico, na Rua Policena Mascarenha, número 903. Hoje é um Mercadão da Carne, supermercado da carne, está lá. Mas toda vez que eu passo lá, eu lembro que eu trabalhei 9 anos no balcão. E apareceu aquela oportunidade de comprar aquele boteco. Pois é, mas aí quem trabalhava eram seus dois irmãos e você foi trabalhar depois. Não, vai escutando. O Zezé e a Chiquita eram empregados, né, do bar Alvorada. Quando compramos esse boteco, eles não puderam ser em nome deles, porque eles eram todos dois de menor. Eles tinham menos de 18 anos. Porque acima de 18 o pai poderia emancipá-los. Mas naquela época, abaixo de 16 anos não podia ser emancipado? Não podia, não. Só depois de 18 a 21 que ele atingia a maioridade plena. O meu irmão mais velho, que chamava Antônio José Machado, entrou nessa sociedade e a empresa foi só em nome dele. Mas é essa parte que nós vamos contar na segunda parte do programa, que nós vamos dar agora um pequeno intervalo. E vocês que estão acessando aí também, às vezes pela internet, através do YouTube, estão assistindo esse vídeo, poderão acessar a segunda parte dessa entrevista, porque agora nós vamos entrar na história de como aconteceu a criação desse que é o Posto Três Poderes. A gente volta já já.